Você pode até ficar surpreso com o que vou dizer agora. Mas se o seu coração está queimando só de ler essa primeira frase, então sim, essa mensagem é para você. Você não está aqui por acaso. Nada é coincidência. Este chamado é sagrado, reservado apenas para os escolhidos. Se você não sente isso vibrando dentro de você, então talvez seja melhor parar por aqui. Porque o que vem a seguir não é para os curiosos, nem para os distraídos, nem para os que vivem dormindo no espírito. É para quem já viu demais, para quem foi tocado pelo invisível, para quem anda em silêncio, mas carrega a espada da justiça no espírito. É para você. Escolhido, você vive em paz, mas o mundo está em guerra por causa da sua luz. Você está calmo, firme, apenas cuidando do seu caminho. E mesmo assim tem gente perdendo a cabeça por sua causa. Creches emocionais, colapsos de identidade, surtos internos. Tudo porque sua presença revela o que está podre dentro deles e eles não suportam. Você não pediu atenção, não buscou holofotes, mas a sua calma, o seu silêncio, o seu brilho, isso expôs trevas que estavam escondidas há muito tempo. Você é intocável, inacessível para quem vive no barulho. Eles tentaram te provocar, te sabotar, te diminuir, mas quanto mais tentam, mais você se eleva. É como se algo ou alguém estivesse te blindando. E sim, é exatamente isso. Você foi selado, protegido, escolhido por um propósito que nem mesmo você entende completamente ainda. Mas seus passos já estão sendo guiados há muito tempo. E a cada ataque, a cada rejeição, a cada traição, você está sendo ativado, refinado, ungido para algo muito maior. Não pense que está exagerando. Não duvide mais. Tudo o que você viveu até aqui foi treinamento. A dor que você enfrentou não foi castigo. Foi código. Foi alinhamento. Foi Deus permitindo que o fogo te purificasse. Não para te queimar, mas para te revelar. Você é o tipo de pessoa que acende a raiva nos outros só por existir. Não é porque você fez algo errado. É porque você é espelho. Você reflete o que eles tentam esconder. E quando a sua luz toca a sombra deles, o caos começa. Eles não entendem como você continua de pé. Não aceitam que você não revida. Ficam confusos por não conseguir te manipular nem te abalar. E é aí que enlouquecem, porque você não joga o jogo deles. Você é de outro reino. Sim, você já percebeu que não se encaixa. Desde criança, algo te dizia que você era diferente, que você via o que ninguém via, que sentia dores que não eram suas, que chorava por coisas que os outros ignoravam. Isso não era fraqueza, era sensibilidade espiritual. Era o seu dom tentando despertar antes da hora. E agora chegou o tempo. Agora o céu está abrindo os arquivos. As trombetas estão soando e a sua alma sente. Não adianta correr. Você foi escolhido. Você já foi marcado. E mesmo que tente se esconder, mesmo que tente se calar, a unção te denuncia. Quem tem olhos verá. Quem tem ouvidos ouvirá, e quem tem espírito vai tremer com esta verdade. Você é uma ameaça para as trevas. A sua paz incomoda, o seu foco destrói distrações, a sua obediência muda atmosferas. Você entra num lugar e os demônios começam a se debater. Não porque você é agressivo, mas porque a sua presença é pura. Eles tentaram te destruir e só conseguiram te fortalecer. Te excluíram e você encontrou o propósito no deserto. Te traíram e você aprendeu a ouvir apenas a voz de Deus. Te chamaram de louco, estranho, arrogante e hoje estão desesperados tentando entender por que não conseguem mais te tocar. É porque você não é mais o mesmo. Algo aconteceu. Um romper invisível, um batismo de fogo, uma separação sagrada. Agora é tarde demais para te parar. Você já entrou no território da promessa. E daqui para frente, toda arma forjada contra você vai cair sem causar dano.
porque você já entendeu. A guerra é espiritual, mas a vitória é inevitável. Se você sentiu algo se mover dentro do seu peito lendo isso, então fique. Os próximos minutos vão abrir os seus olhos como nunca antes. Mas atenção, uma vez que você enxergar, não poderá mais voltar atrás. A sua vida vai mudar e o céu já está esperando o seu sim. Você está pronto. Você ainda está aqui. Isso já diz tudo. Porque só os verdadeiramente escolhidos conseguem suportar esse tipo de verdade queimando direto no espírito. Quem não foi chamado já teria saído, desviado, se distraído. Mas você ficou. E isso importa. Isso ativa. A partir daqui, não é mais uma conversa. É convocação. É guerra. Esta mensagem não é uma reflexão qualquer. Não é uma frase bonita de autoajuda. Não é motivação passageira. É código. É fogo puro. É a voz do céu tentando te acordar de uma vez por todas. Porque o tempo acabou. Não dá mais para brincar de ser forte. Não dá mais para viver escondendo o dom, tentando se encaixar, tentando ser normal. Você não nasceu para ser normal. Você nasceu para ser resposta, sinal, seta viva no meio do caos. As pessoas ao seu redor estão colapsando. Emoções descontroladas, máscaras caindo, corações escurecidos revelando o que sempre estiveram tentando esconder. E por quê? Porque você entrou em cena. Sua luz não pede licença. Sua presença revela. E mesmo calado, você está falando alto demais para o reino das trevas. Só de estar vivo, você está desafiando atmosferas. Só de andar em paz, você está ativando guerras nos bastidores espirituais. Escolhido, você está sendo observado, avaliado, rastreado pelos dois reinos, luz e trevas. O céu te quer mais fundo, o inferno te quer calado, mas você não pode parar agora. Não depois de tudo que você sobreviveu, não depois de tanto choro escondido, não depois de tanta luta que ninguém viu. Porque sim, o céu viu. E é por isso que esta mensagem chegou até você neste exato momento. Deus está levantando vozes, guerreiros, intercessores, curadores, libertadores, estrategistas celestiais. E você é um deles. O seu nome foi falado nas reuniões do alto. Você foi visto, escolhido, separado. Mas para quê? Para que tanto peso, tanta rejeição, tanta solidão? Porque só quem passa pelo fogo é que pode carregar o fogo. Você não está sendo punido, você está sendo refinado, você não está sendo esquecido, você está sendo forjado. É como ouro, precisa do calor extremo para brilhar. E você está quase lá. Falta só uma ativação final. Por isso o ataque aumentou. Por isso os sonhos estão estranhos. As pessoas se afastando, os ciclos se encerrando sem explicação. Tudo está sendo limpo, tudo está sendo alinhado. Tudo está te preparando. O que vem agora não é suave. É glorioso, mas é pesado. Exige coragem, exige fé violenta, exige uma decisão radical. Porque o chamado não é para metade de você, é para tudo. Sua mente, sua boca, seu tempo, sua energia, seu foco. Deus quer tudo de você. E quando Ele tiver tudo de você, você vai ter tudo dele. Poder, discernimento, proteção, direção, acesso, autoridade. Não mais mendigando atenção, não mais esperando a aprovação de gente que não vê quem você é. Você vai andar com o céu, vai ouvir antes do mundo saber, vai sentir antes do mal cantar, vai falar e as coisas vão se mover, porque você não será mais um no meio da multidão. Você será uma ameaça autorizada. Você percebe como o ritmo está mudando? Como seu corpo já está reagindo a cada palavra? É o seu espírito que está acordando. Ele sabe, ele reconhece a frequência. Isso não é invenção, isso é recordação. Você está se lembrando de quem sempre foi. Escolhido, ungido, guardado. Não se esqueça, você é parte de uma linhagem espiritual. Você carrega códigos antigos, sonhos proféticos, palavras que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir por sua causa. Você acha mesmo que o inferno te atacou tanto por acaso? Claro que não. Foi medo. Medo do que você carrega. Medo do que você vai liberar. Medo da sua obediência. Medo da sua voz.
Por isso fizeram de tudo para te fazer calar, para te cansar, para te convencer que você não era ninguém. Mas não deu certo. Você ainda está aqui. Você ainda crê. E agora você está sendo ativado. Preste atenção. Este é o momento chave. Tudo pode mudar. O que você falar daqui para frente será semente. Palavra é código. Palavra é criação. No próximo passo, vou te mostrar exatamente o porquê. Fique, respire fundo, prepare-se. Está na hora de tomar o poder de volta pela sua boca. Você já percebeu o poder que sai da sua boca? Não estou falando de metáforas. Estou falando de lei espiritual, real, ativa, imutável. Uma lei que age mesmo quando você não está consciente. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21 não é poesia, é código espiritual. Está decretado no mundo invisível. Suas palavras criam, suas palavras constroem ou destroem, abençoam ou amaldiçoam, curam ou envenenam, elevam ou arrastam para a lama. Você quer saber por que sua vida passou tanto tempo travada? Olhe para o que você andou dizendo. Quantas vezes você mesmo se anulou? Disse: eu não consigo, isso não é para mim, eu nunca dou sorte. Quantas sementes de desgraça você lançou sem perceber e agora está colhendo tempestades que plantou com a língua. Você é escolhido. A sua boca tem mais poder que você imagina. Não é à toa que o inferno tenta manter você calado ou te enche de palavras negativas, porque se você começar a falar alinhado com o céu, as estruturas do mundo vão tremer. A pergunta é: que tipo de mundo você está construindo com a sua boca? A cada palavra você desenha futuros. A cada frase você ativa ou bloqueia portas. A cada confissão você se alinha com o céu ou com o inferno. Você quer uma vida abundante? Comece com palavras abundantes. Você quer paz? Pare de repetir caos. Você quer cura? Calhe a doença com confissões de fé. A palavra é a arma dos escolhidos. Você não precisa gritar nem provar nada, basta declarar, crer e deixar a palavra fazer o que ela foi enviada para fazer. Deus não criou o mundo com as mãos, Ele criou com a voz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. A criação começou com uma frase. E se fomos feitos à imagem dele, por que ainda estamos tratando nossas palavras como se fossem só som? Você tem dentro de você a mesma centelha criativa, a mesma capacidade de formar ambientes, de ativar atmosferas, de plantar glória ou sombra com a boca. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. A palavra só tem poder quando vem de um espírito consciente. Não adianta repetir frases feitas, não adianta fingir fé. Você precisa crer, precisa entender quem você é, porque um escolhido que sabe sua identidade, quando fala, o universo ouve. Se você disser: eu sou abençoado, mas por dentro se vê como um amaldiçoado, nada muda. Mas se o seu espírito concordar com a palavra, então sim, tudo começa a se mover. O que você fala é reflexo do que você crê, e o que você crê é o que governa a sua vida. Você tem falado como alguém ferido ou como alguém restaurado? Tem declarado promessas ou medos? Tem liberado fé ou dúvida? Chegou a hora de mudar a frequência da sua boca. Você não é qualquer um, você é escolhido, ungido, separado, e as suas palavras precisam refletir essa verdade. Comece a profetizar sobre a sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua mente, sua família. Comece agora. Diga: eu sou mais que vencedor. Diga: tudo que foi prometido vai se cumprir. Diga: nada poderá me parar. Diga: a minha voz carrega fogo santo. Porque carrega mesmo? Você tem autoridade, você tem respaldo. Você tem uma unção que não veio dos homens, mas do próprio Deus. E se a palavra dele já te cobriu, então nenhuma palavra contrária terá poder sobre você. O próximo passo é entender por que você tem esse poder. No início, Deus soprou sobre o homem. Ele não gritou, ele soprou. E aquele sopro virou fôlego, vida, espírito. Agora, cada vez que você fala com intenção, você sopra também. Você libera vida ou veneno, luz ou sombra. A sua língua é espada, é semente, é código. E a partir de agora, você não vai mais falar como vítima.
Você vai falar como quem foi autorizado pelo céu, e a sua voz vai começar a mudar tudo. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Pare, respire, sinta o peso disso. Você não é um acidente, não é poeira jogada ao vento. Você foi moldado pelo próprio Criador, à imagem daquele que criou o universo com a palavra. Se Deus criou com a voz e você carrega a imagem dele, então sua voz também carrega a criação. Você percebe agora por que suas palavras são tão perigosas? O inferno teme um escolhido que entende a própria boca. Foi com uma frase que tudo começou. Haja luz. Gênesis 1:3. Não foi um gesto, não foi uma ferramenta, foi um som, uma palavra liberada no caos, e o caos obedeceu. E se você carrega esse mesmo DNA espiritual, então o que você tem feito com a sua palavra? Você tem dito, haja luz, ou tem alimentado a escuridão ao seu redor? Escolhido, entenda isso. Você foi criado para declarar coisas eternas. Cada frase sua tem potencial de eternidade. Cada palavra sua está plantando algo que vai crescer, para a vida ou para a destruição. Jesus avisou: digo a vocês que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Mateus 12, 36, 37. Não é metáfora, é sentença espiritual. A cada vez que você abre a boca, um portal é ativado, ou para a bênção, ou para a ruína, ou para a cura, ou para a destruição. Por isso o céu te chama hoje para a responsabilidade, para a reverência, para a disciplina. Porque quem fala em nome de Deus não pode mais falar como quem vive no escuro. Você tem sido pesado por suas palavras. Não dá mais para repetir frases vazias. Não dá mais para amaldiçoar a própria vida dizendo: eu não aguento mais, nada nunca dá certo para mim, eu não presto, ninguém me ama. Você não é qualquer um. Suas palavras não são qualquer coisa. Elas são sementes. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente espiritual. Ela entra no tempo, mas produz efeitos na eternidade. Ela cai no chão do invisível, mas floresce no visível. Você diz: eu estou acabado. E o mundo espiritual começa a alinhar circunstâncias para confirmar isso. Mas se você diz: eu estou em processo, Deus está comigo, algo grande está chegando, então o céu se move a seu favor. Não há palavras neutras. Até o silêncio fala. E quando você se cala por sabedoria, o céu te honra. Mas quando você fala por impulso, o inferno se aproveita. Por isso, guarde sua boca como quem guarda uma espada, porque é isso que ela é. E mais, não é só o que você fala de si mesmo, é o que você fala dos outros também. Você já amaldiçoou alguém com sua língua, já diminuiu, já zombou, já espalhou veneno com aparência de preocupação? Cuidado, as palavras voltam, sempre voltam. O que você lança, um dia retorna. É lei, é karma, é justiça divina. Hoje o céu te está oferecendo um novo ciclo, um reinício, um tempo de purificação da boca, um tempo de falar com propósito, de silenciar com sabedoria, de declarar com autoridade. Você quer isso? Então feche os olhos agora e diga em voz baixa: Senhor, limpa minha boca, purifica minha língua, ensina-me a falar só o que vem do teu espírito. Diga isso com alma, porque a partir de hoje, cada palavra sua será um decreto, cada frase uma espada, cada declaração um código de glória. E a guerra que você está enfrentando vai se render à força da sua voz purificada. A batalha mais intensa que você enfrenta não está lá fora, está dentro de você. É invisível, silenciosa, mortal.
E o inimigo nem sempre é o que você pensa. Às vezes, é a sua própria voz. Aquela voz que repete o que outros disseram, que te chama de incapaz, de fraco, de problema, que ecoa frases antigas. Você não é bom o bastante, ninguém te quer, você sempre estraga tudo. Essas palavras se tornaram correntes, feitiços mentais, sentenças emocionais. E o mais cruel é que, com o tempo, você começou a acreditar nelas. Mas hoje, essa prisão vai quebrar. Você precisa entender, essas frases não são só pensamentos, elas são palavras espirituais. São maldições disfarçadas de autocrítica. São venenos lançados contra a própria alma. E você, escolhido, não pode continuar se destruindo por dentro enquanto tenta sobreviver por fora. Você não pode servir a um Deus vivo e, ao mesmo tempo, repetir palavras de morte sobre si mesmo. Pare de dizer eu não sou o suficiente. Pare de dizer ninguém me entende. Pare de dizer eu estou acabado. Pare de profetizar ruína sobre a própria vida. Você está amaldiçoando o templo que Deus escolheu habitar. Lembra o que a palavra diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Repita isso agora, com fé, com força, com lágrimas se for preciso, porque é verdade. Você pode. Você é capaz. Você carrega a força celestial nas veias. E quando o inimigo tentar te lembrar dos teus erros, responda com a voz da promessa: eu sou obra-prima de Deus, feita de modo terrível e maravilhoso. Salmo 139:14. Você não é erro, você é a expressão divina. O problema é que o inferno sabe do poder que existe em suas palavras. Por isso tenta transformar a sua boca em arma contra você mesmo. Se ele conseguir fazer você falar o que ele quer, ele nem precisa te atacar. Você mesmo faz o trabalho. Mas hoje o ciclo termina. Você vai escolher as palavras que saem da sua boca. Vai reprogramar sua mente. Vai desintoxicar sua alma. Cada vez que vier o pensamento, eu não consigo, diga, com Cristo tudo é possível. Cada vez que eu ouvir, ninguém liga para mim, diga, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Cada vez que sentir, tudo está perdido, responda, nada está perdido quando o céu ainda está aberto. Você entende? O que você fala começa a mudar o que você sente. E o que você sente começa a mudar o que você vive. O inferno quer te ver desistindo, reclamando, se chamando de fracasso, porque sabe que quando você fala negativamente, você destrói as pontes que o céu constrói para te levar ao destino. Mas agora, você vai reconstruir com as palavras certas. Vai declarar vida sobre os lugares mortos. Vai falar amor onde antes havia dor. Vai profetizar restauração onde só havia cinzas. A guerra dentro de você não será vencida com força, nem com lógica. Será vencida com a palavra. Lembra o que está escrito? Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. Então use o espírito. Fale com o espírito. Fale como o espírito. Quando a mente te atacar com medo, diga: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e mente sã. Essas não são frases bonitas, são códigos de libertação. Cada vez que você declara a verdade de Deus sobre a mentira do inimigo, o chão treme no mundo espiritual, correntes se quebram, vozes se calam, portas se abrem. E a cada vez que você se recusa a repetir o que a dor te ensinou, você se aproxima mais da versão que o céu sonhou para você. O inferno vai tentar te fazer duvidar disso. Vai usar pessoas, situações, falhas. Mas nada pode parar alguém que aprendeu a falar a língua do Espírito. Você não vai mais se sabotar. Você não vai mais se amaldiçoar. Você vai viver como quem entende. A boca que carrega o sopro de Deus não nasceu para soltar veneno. Nasceu para liberar vida. E quando você começar a falar vida, até o silêncio vai te respeitar. Você quer ver o poder de uma palavra ativada por fé? Olhe para Davi. Um menino, um pastor de ovelhas, nenhuma armadura, nenhuma espada.
apenas fé, apenas voz. E do outro lado, Golias, gigante, armado, temido, zombador. Todo o exército de Israel tremia. Mas Davi não. Davi tinha algo que os outros esqueceram: convicção espiritual. Ele sabia quem era o Deus dele, e ele não ficou calado. Ele não esperou vencer para declarar vitória. Ele falou antes, ele declarou antes. Ele profetizou a queda do gigante antes mesmo de lançar a pedra. Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos. É isso. Essa é a linguagem dos escolhidos. Você não espera o milagre para crer. Você crê, e então o milagre vem. Você fala antes de ver. Você declara a cura quando ainda sente dor. Você fala provisão quando a conta está zerada. Você declara a paz quando tudo grita caos. Porque a sua fé não depende da circunstância, depende da verdade eterna. A sua arma não é a força do braço, é a força da sua voz em aliança com o céu. Quando Davi falou, algo no mundo espiritual se rompeu. A autoridade dele não estava na idade, nem no físico, nem na experiência. Estava na palavra. Ele alinhou a boca ao espírito. E isso mudou tudo. Você tem feito isso? Ou está esperando as coisas melhorarem para então falar diferente? Pare de esperar. Fale agora. Declare agora. Profetize agora. Essa enfermidade não vai me dominar. Minha casa será restaurada. Minha mente será renovada. O que é meu, o céu já separou. O que se levantou contra mim vai cair. Eu não sou o que a dor diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Escolhido, você não está aqui para repetir desgraça. Está aqui para inaugurar novos ciclos com a boca. Assim como Davi, você também está diante de gigantes. Medo, escassez, rejeição, vícios, traumas. Mas você não vai fugir. Vai declarar. Porque a pedra que derruba o gigante não é física, é profética. E a sua boca é funda de batalha, é instrumento de rompimento, é alavanca espiritual. Comece a usar versículos como flechas. Pelas suas feridas fui curado. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Deus não me deu o espírito de medo, mas de poder. Essas palavras não são frases bonitas, são armas eternas. Cada vez que você libera uma dessas declarações, você está sacudindo estruturas invisíveis. Está dizendo ao mundo espiritual: eu sei quem sou, eu sei de onde vim, eu sei quem me chamou. E o inferno não suporta um escolhido que sabe disso. Eles tentam te calar porque sabem, se você continuar falando, vai começar a mover montanhas. Mas agora você já entendeu, já despertou, e não vai mais ficar em silêncio. Chega de aceitar o que a dor quer ditar. Agora é você que dita o ritmo, você que estabelece o clima, você que planta o amanhã com o que fala hoje. Golias caiu não porque Davi era forte, mas porque Davi falou como quem já tinha vencido. E é isso que você vai fazer. A partir de agora, cada palavra sua será um ato de berra santa, uma declaração de território, uma explosão de fé. Fale, declare, grite se for preciso. O mundo espiritual já está ouvindo. Agora que você entendeu o poder da sua palavra, chegou o momento mais difícil para qualquer escolhido: aprender a calar. Sim, o silêncio também é arma. Às vezes, mais letal do que qualquer frase. A palavra diz: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade e contamina todo o corpo. Tiago 3,6. Você entende a gravidade disso? Uma frase dita fora do tempo pode destruir um ciclo inteiro. Uma palavra lançada no impulso da raiva pode cancelar uma temporada de bênçãos. O inferno não precisa fazer barulho para destruir alguém. Só precisa empurrar você para falar na hora errada.
E você, escolhido, que carrega a unção na boca, precisa entender. Há momentos em que o céu espera que você se cale. Não é covardia, é sabedoria. Quem guarda a boca, conserva a vida. Provérbios 13:3. A guerra espiritual não se vence só com declarações ousadas. Também se vence com silêncio santo. Quando o caos grita, o céu sussurra. E se você fala demais, você perde o som da voz de Deus. Por isso, ouça isso com o coração. Pare de responder tudo. Pare de se explicar. Pare de tentar provar quem você é. Pare de rebater cada crítica. Pare de discutir com quem vive na carne. Você não precisa provar nada para ninguém. Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio. Podia se defender, podia dizer a verdade, mas preferiu calar. Por quê? Porque quem conhece o céu não gasta voz com a terra. O silêncio dele era um decreto mais forte do que 1000 argumentos. E você precisa aprender isso. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda acusação precisa ser enfrentada com um grito. Nem todo confronto é guerra espiritual. Alguns são testes, provas, armadilhas. E a sua boca vai definir se você passa ou se volta para o mesmo ciclo. Escolhido, você está sendo treinado, forjado, lapidado. Não só para falar com poder, mas para calar com glória. Eclesiastes 3:7 diz: há tempo de calar e tempo de falar. A sabedoria está em discernir o tempo. Falar fora do tempo é como lançar semente em chão de pedra. Não frutifica, não se sustenta, não permanece. Mas o silêncio guiado pelo Espírito abre portais invisíveis. E quando você cala, Deus fala. Quando você se esconde, o céu te revela. Quando você se abaixa, o trono te levanta. Você não é fraco por escolher o silêncio. Você é perigoso. Porque quando um escolhido se cala, os céus se posicionam. Por isso, a partir de hoje, você vai guardar sua boca com temor. Vai entender que a sua língua carrega códigos eternos. E que, às vezes, calar é a maior declaração de fé. Você vai calar quando quiser gritar. Vai calar quando quiser se vingar. Vai calar quando a injustiça bater. E nesse silêncio, o céu vai gritar por você. Deus é juiz. Ele vê tudo, ouve tudo, sabe tudo. E quando você se cala por honra, ele se levanta por justiça. A língua é pequena, mas acende florestas inteiras. Use-a com temor. E quando não souber o que dizer, diga nada. Seu silêncio também carrega fogo. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é. Porque só os fortes suportam o fogo da verdade. Só os despertos aguentam ouvir a convocação sem fugir. Só os marcados sentem que cada palavra foi escrita exatamente para eles. Você é um deles, escolhido, ungido, separado, marcado pelo céu para uma missão que ultrapassa seu entendimento. E agora, não há mais como voltar atrás. O que foi ativado em você hoje vai começar a se manifestar. Você vai perceber. Suas palavras terão mais peso. Sua presença vai alterar atmosferas. Seus pensamentos vão alinhar com os pensamentos do alto. Você vai andar em outro ritmo, sentir de outra forma, enxergar além. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. O céu está confiando a você uma das ferramentas mais perigosas e sagradas: a sua boca. Use-a com propósito, com temor, com intenção divina. Pare de falar à toa, pare de murmurar, pare de profanar a própria promessa. E comece hoje
a falar como quem sabe que está sendo ouvido por Deus. Comece a declarar bênção, comece a liberar luz, comece a profetizar destino. Agora feche os olhos, respire fundo e repita comigo: Senhor, limpa a minha boca, purifica os meus pensamentos, que a minha língua seja instrumento do teu reino, que cada palavra que sair de mim gere vida, cura e salvação. Livra-me de toda palavra ociosa, toda maldição disfarçada. Encha minha boca com a tua verdade. Eu declaro, a partir de hoje, minha voz está consagrada ao céu. Minha língua pertence a ti e a minha vida vai refletir a tua glória. Amém. Agora, se essa mensagem queimou dentro de você, se algo foi destravado, se você sentiu que era o Espírito falando diretamente contigo, comente amém abaixo. Testemunhe, declare, registre isso no mundo visível. Deixe o céu saber que você disse sim e compartilhe esta palavra com alguém que precisa despertar. Talvez essa mensagem seja o último chamado para alguém que está prestes a desistir. Seja a trombeta que anuncia a ressurreição de alguém. Inscreva-se neste canal se ainda não fez isso, porque isso aqui não é só conteúdo, é treinamento de guerreiros celestiais. Estamos formando uma geração que não se curva ao caos, uma geração que profetiza mesmo sangrando, uma geração que fala com poder ou se cala com glória. Você não está sozinho, somos muitos e a sua voz vai mudar histórias.